Olá pessoal, este é um vídeo para contar-vos como foi a minha experiência na renovação do visto de turista B1, B2 ah, para os Estados Unidos. Busquei pela internet e também pelo YouTube vídeos com este tema e, no entanto, não tive sorte de encontrar nada referente. Então vai aqui um pequeno depoimento de como foi a nossa situação e que, no entanto, foi um pouco mais complicado do que esperávamos. A princípio, o visto foi para um parente meu. Esse visto estava para vencer em meados deste ano, né, 2020. Então, pensamos em aproveitar e bem que eu estaria de férias, eu não moro no Brasil, então eu ia trazer documentos, porque eu sou a sponsor, né, como a pessoa que estaria arcando, né, com as despesas da viagem. Então eu resolvi, já que eu teria um tempo livre, passaria pelo Brasil, por São Paulo, e poríamos então em prática o pedido de visto. A princípio, a familiar mora no Nordeste. O primeiro visto dessa pessoa foi feito na realidade no consulado de Recife, porque seria o mais próximo daquela região há 10 anos atrás. Mas o que ocorreu é que, pensando no tentando pensar numa forma ágil, e resolvemos fazer então em São Paulo, por dois motivos. Um, que eu gastaria menos, que eu estaria indo só a São Paulo por um dia ou dois. Também não tinha como tempo de ficar muito tempo no Brasil. Então é um passo a menos para eu poder fazer um voo ao Nordeste. Então seria mais fácil nos encontrarmos no Sudeste, que é para onde seria inicialmente o meu voo, por exemplo. Marcamos tudo, fizemos o preenchimento online de renovação e justamente no preenchimento diz que não seria necessário uma entrevista devido ter a isenção por ser uma renovação de um visto de mesma categoria. Para nossa infelicidade e desapontamento, né, dessatisfação, passamos então pelo CAS, fizemos o scheduling do meu Deus, o scheduling. Fizemos então, marcamos para passar pelo CASV, que essa familiar minha então passou pelo CASV, fez o recolhimento da biometria, né? E a funcionária, no entanto, recolheu os documentos dela, o passaporte atual, juntamente com o passaporte antigo. É válido também informá-los que esse familiar meu já tinha estado nos Estados Unidos no decorrer desses 10 anos, umas 4 vezes, e de todas as vezes não passou mais de que 20 dias, que foi o máximo uma vez, mas a maioria foi 15 dias de cada vez. E realmente fez visto de turismo, passou pelas algumas regiões das montanhas, pelas praias no sul, que é a Flórida, e também estivemos no norte, Nova York, enfim, realmente foi feito, não havia razão pela qual isso não ter funcionado. Passou-se que pensávamos assim, marcamos também para recolher o passaporte no CASV, porque pensávamos assim, era quase a época do Natal, e fizemos o pedido no início mesmo de dezembro, e pensávamos, bem, se der tudo certo, eu volto ao Brasil e nós viajamos juntas de volta para os Estados Unidos, vamos passar o Natal juntas, passeando. Esses eram os planos, então pensamos, então nem precisa mandar para o Nordeste, podemos fazer o recolhimento aqui mesmo em São Paulo. Grande erro, grande infelicidade a nossa nisso, porque, no entanto, quando chegamos chegou-se então o período, né, acho que eram 5 dias úteis após o comparecimento ao CASV, chegou um e-mail que dizia que ela o visto tinha entrado em processo administrativo, o que é uma coisa muito desagradável, né? E pensamos, bem, agora vamos ter que passar um tempo, ver quanto tempo demora, e não demorou mais que um dia ou dois, chegou então outro e-mail dizendo que ela precisaria marcar uma entrevista ao vivo. Não entendemos porquê, não sei, ou ela teria,
ou não tinha razão para eles desconfiarem de nada. A princípio também, porque ela veio e voltou várias vezes, essa pessoa, e não teve problema algum. E também tem o perfil de turista. A única coisa que nos fez pensar que seria uma coisa que eles, né, tenha feito eles desconfiarem, talvez por termos pedido o visto muito antecipadamente, né, por ser dezembro e o visto só venceria em junho, julho desse ano. Em junho, acho que foi julho. Depois antes de 6 meses, mas também eles permitem que a pessoa faça esse pedido. E até pusemos como resposta, caso eles perguntassem por que motivo estava pedindo no Sudeste e por qual motivo também ter se tanto antecipado. Não sei se isso tudo causou uma desconfiança neles de ter uma pressa, mas no entanto, se ela ainda tinha visto válido, não tinha para que eles desconfiarem de que a pessoa querer fazer algo errado, porque afinal ela poderia vir já que tinha visto válido, não? Portanto, nós não entendemos bem os motivos. Também outra razão que pensamos ter sido para eles uma coisa para eles desconfiarem é que ela mudou muito. Na época do primeiro visto, no primeiro passaporte, ela era muito mais gorda. Então, no decorrer desses 10 anos, ela mudou bastante e perdeu bastante peso, mas no entanto a gente tem como comprovar através de fotos, levamos álbuns para entrevista, mostramos os passeios, enfim. Eu sei que foi uma novela para marcar essa entrevista. Por quê? Porque eles mandam um e-mail dizendo que precisa marcar pela internet. O que ocorre que diz que tem que marcar a entrevista e também, antes de marcar a entrevista, ter ido buscar o passaporte, já que foi a forma que foi pedida de devolução do documento. Isso foi uma novela, um estresse. Foi uma coisa terrível, que daí provocou que teríamos então que voltar a São Paulo. Eu fui das várias vezes, porque eu tenho como ir e voltar sem problemas, contando que eu esteja fora do meu trabalho, eu posso ir e voltar sem problema nenhum para o Brasil. O que ocorreu é que chegamos lá e, bem, tentamos várias vezes falar com eles via telefone, via e-mail, ligamos para todas as centrais do CASV, do consulado, e-mails trocados com todos os tipos de departamentos, sejam de consulados e embaixadas no Brasil, e todos sempre muito confusos e tudo andando em círculos, porque dizia que tinha que marcar e o sistema deles não permitia fazer a marcação online pelo CASV para ir buscar o passaporte e também marcar a entrevista. Então isso foi uma confusão, porque nós não sabíamos se ia dar certo ou não buscar esse passaporte sem entrar com a entrevista, que dizia no e-mail que teria que ter uma entrevista, não entrevista, mas um agendamento marcado para ir buscar o documento no caso. Eu sei que terminamos indo com a cara e a coragem, com o e-mail impresso, chegando lá na porta do caso, eles permitiram a entrada dela para buscar o passaporte e conseguimos marcar a entrevista para o dia seguinte em São Paulo, na Vila Madalena, né? Tudo bem, chegamos lá, passamos um dia antes em São Paulo, ficamos numa pousadazinha de frente ao consulado, que até recomendo, muito, muito boa pousada. Depois eu posso até dizer para vocês, quem tiver interesse, um pessoal muito bacana mesmo. E ficamos, uma pousadazinha simples, mas nos garantiu que é de frente ao consulado. Não tem lugar melhor para ficar em relação a tá tranquilo de manhã na hora de ir para a entrevista. Chegando no dia da entrevista, passamos, né, na realidade ela passou, né, por aqueles guichês de segurança, e eu fiquei do lado de fora esperando. E também vale também enfatizar que os nossos voos de retorno estavam marcados para 2 horas da tarde, o dela voltando para o Nordeste, o meu era voltando às 10 da noite, 9 horas, para os Estados Unidos, né? Mas, no entanto, para ela teria que ter... Foi um pouco estressante por isso, né? Então, a entrevista dela marcamos para as 9 da manhã, 9h30, 9h10 na realidade. E, bom, passou bastante tempo lá dentro, muito cheio o consulado em dezembro. E pensava, por ser um dos consulados mais cheios também, deveria ter uma velocidade maior em atendimento e também ter menos burocracia, principalmente para pessoas que não tinham feito nada de errado, no caso como foi o dela, ter ido e voltado várias vezes, ter o perfil perfeito de turista, né? Enfim.
Quando chegou na hora da entrevista dela, essas pessoas interrogaram, né? E ela sem entender, e pegaram o passaporte, foram lá dentro, olhavam em computador, voltavam e no final resolveram dar o passaporte, o visto, né? Parabenizaram e disseram: seu visto foi aprovado, pronto, siga pela internet para saber quando está disponível. Passou-se que ficamos felizes, voltamos cada uma para as casas da gente. Já, nesse ponto já era quase final de dezembro, então já tínhamos decidido que não daria mais para vir para passar o final do ano aqui. Primeiro, que eu não teria mais tempo de passear junto com esse familiar meu. E segundo, que era inconveniente então já janeiro, porque tinha outros compromissos, né? Então, no entanto, na entrevista ela até falou, disse que a princípio queria vir para passar o Natal, mas como já tinha passado o Natal durante a entrevista, falou que geralmente, talvez final de fevereiro, ou pelo verão, talvez viesse para cá, né? Afinal, com 10 anos a pessoa pode decidir para onde, quando ir, mas eles sempre querem saber qual a data inicial que a pessoa pretende aparecer por um lado de cá. Ocorreu que chegou o e-mail no dia 31 de dezembro, dizendo que o passaporte estava pronto para ir buscar, agendar online e veio a mesma dor de cabeça. Primeiramente, que a gente não teve como mudar uma vez feito o processo, com o pedido de busca no CASV, no consulado, a pessoa não pode mais fazer alteração deste processo. Outro motivo que eu tenho que mencionar também, que decidimos fazer desta forma, foi que por ser dezembro, pensamos bem, os correios estão sempre muito ocupados, há sempre aquela situação de ter um perigo de ter uma greve, então por isso resolvemos fazer essas viagens a São Paulo. No entanto, no final tivemos que viajar a São Paulo 3 vezes para resolver isso. Mas voltando ao assunto, porque espero que vocês estejam conseguindo seguir a minha linha do tempo aqui, porque é um pouco... Estou um pouco falando rápido para isso não ficar muito longo aqui para vocês, né? Mas a princípio tivemos que lidar com o mesmo problema de antes, que era não conseguir agendar pela internet o sistema do CASV. Até ligamos para a central do CASV, das pessoas que fazem o agendamento online, e não tinha como eles mesmos falaram: gente, não tem como fazer esse agendamento, a não ser que IT, né, que o sistema de informática deles resolvessem o problema do sistema que não estava permitindo. Ligamos mandamos e-mails para a central que nos foi orientado, mandaram e-mail e eles não conseguiram ajeitar isso. Daí ficamos naquele estresse e sim, também muito importante informar-vos que com 30 dias de visto emitido, se a pessoa não for ir buscar o documento volta, no caso o passaporte, volta para o consulado e daí eles devem anular, né? Então era um risco, depois de tantos gastos, de tanto estresse, de tanto tempo investido com isso, tivemos muito medo que isso acontecesse. Por nossa felicidade, pensamos, não vale a pena gastar tanto dinheiro. As passagens para São Paulo, do Nordeste para São Paulo, são bem carinhas, cada vez R$2.000, né, indo e volta, então é muito caro. Pensamos, vamos tentar economizar esse dinheiro, já que não vale a pena mais gastar tanto dinheiro só para ir buscar um passaporte, sem falar em hotel, essas coisas. Pensamos, vamos tentar falar com a assessoria, a ideia que eu tive. Liguei para várias assessorias, inclusive algumas que são do lado consular, e nenhuma fazia o serviço de somente buscar o passaporte. Ficamos muito desapontados e não nos importávamos de pagar até uma soma alta por isso, porque isso nos estaria dando uma tranquilidade, não é? E também nos estaria salvando tempo, e todo mundo sabe que tempo é dinheiro, né? Então, o que aconteceu é que, por nossa felicidade, porque acho que as coisas têm que ser, quando tem que ser, devem ser, né? Tenho que voltar a questão dos dias que nós fomos pro consulado para a entrevista. Nós ficamos, lembra que eu falei para vocês da pousada que eu fiquei lá? Que a gente ficou? Então, esse pessoal da pousada, eles também fazem assessoria. E falamos com eles, quando estávamos indo embora, se eles faziam esse tipo de serviço. Vejam bem que interessante. Eles disseram que faziam, inclusive faziam por um valor muito, muito acessível, que até eu pensei, né, já devem estar de brincadeira, né? No entanto, peguei o business card deles, né, o cartão de visita deles, e levei junto. E daí surgiu a ideia de contatá-los e perguntar se eles poderiam fazer realmente essa busca no consulado. Eles disseram que sim, o único problema que estava tendo
era que o consulado não permite terceiros ir buscar, ou no caso, sem que a pessoa tenha um agendamento. Então isso foi um problema, um empecilho. Eu sei que ficamos naquele bate e volta, já ia fazer um mês que o passaporte estava lá. E daí, no entanto, no final conseguimos esclarecer com a pessoa que ia buscar o documento e mandamos a autorização via internet, assinamos o documento autorizando, mandamos cópias de identidade, né? E cartinha avisando que estávamos autorizando a pessoa a ir buscar o documento. E o e-mail que eles mandaram e arriscaram, foram lá buscar e deu tudo certo, foi um milagre. Então, portanto, eu acho que aí está uma lição a dar às pessoas que estiverem fazendo atualização ou renovação, no entanto, a pedido de um novo visto, mas que seja, que entre no critério de renovação, que a pessoa é isenta, caso aconteça de precisar fazer entrevista, como foi o nosso caso, fique bem atento que porque o visto foi feito dessa forma, tudo que tem a ver com ter que marcar online, se precisar, que é fora do padrão do que realmente seria, né? No caso, só mandar o passaporte e só ir lá buscar. No caso, resolveram que precisava da entrevista. Isso tudo complicou muito. Então, eu acho que foi por esse o problema, porque a princípio o sistema era para marcar para a renovação e, no entanto, como eles decidiram fazer a entrevista, o sistema não estava programado, eu creio, para fazer dessa forma. Então é isso, pessoal. Isso foi o meu testemunho do que ocorreu, de como foi o sistema, o processo. Aqui eu vou tentar colocar informação da pousada que ficamos. Senhor Edmir Torres, né? Aí tá o endereço, que é realmente de frente ao consulado, em frente ao consulado americano. Quem quiser contatar, são pessoas divinas, maravilhosas, certo? Aí outro cartão de visita deles. Então, muito obrigada por ter assistido até agora. Não sei, talvez eu venha fazer outros vídeos em relação a esse tipo de conteúdo, talvez. O que vocês acham? Falem aí, já faz um tempo que eu moro aqui nos Estados Unidos, então é difícil pensar num tema que alguém tivesse interesse em assistir. Então, obrigada por terem assistido e boa sorte a quem vai renovar o visto americano. Bye, bye.